Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Bem-vindo à Mente Empreendedora. Gustavo Oliveira. William Câmara por aqui. Muito bem. Pessoal, o episódio de hoje, o assunto que a gente separou aqui especialmente para vocês hoje é sobre autossuperação. Certa vez, li uma frase, um pensamento, muito interessante do Charles Munger. Ele foi um vice-presidente, do conselho da Berkshire Hathaway. Então ele fala o seguinte, que ele constantemente vê pessoas progredindo, avançando na vida e que nem sempre essas pessoas são as mais inteligentes, as mais espertas e também nem sempre são as mais diligentes, mas elas são máquinas de aprendizado. Porque ele comenta que essas pessoas vão para a cama todo dia um pouco mais sábias, um pouco mais com mais conhecimento do que elas tinham quando elas acordaram. E se você pensar, numa longa jornada que é a nossa vida, a nossa carreira, uma maratona, isso faz ainda mais sentido. O que você acha desse pensamento, Will? Eu gostei muito e tem a ver com o que a gente ia falar sobre autossuperação, e desenvolver a autossuperação como um músculo, como aquela habilidade intrínseca que vai te desbloquear um montão de outras habilidades, E aí a gente traz, eu acho que essa frase dele traz muito sobre você estar sempre aprendendo alguma coisa nova. Treinar, aprender constantemente. Ou seja, se autossuperar em aprender. Não se sentar lá na cadeira do Todo-Poderoso, que já sei tudo, porque eu fiz esse curso, eu fiz MBA, eu li esse livro, pronto, já sei tudo. Hoje, com a velocidade do mundo, ninguém sabe tudo nunca, Essa é uma máxima que eu, assim, juro de pé junto, Que é verdade. E acho que todo mundo sente isso, E ainda mais num mundo tão instável, tão acelerado, tão maluco que a gente está vivendo, Só que todo mundo fala, sobre superar, não sei o quê. Só que pouquíssima gente, pelo menos eu não me lembro, talvez tenha alguém que fale bastante com esse tom, com essa perspectiva, que é como se auto-superar, mas de uma maneira agradável. Que a gente curta a jornada e não seja aquela sensação de ajoelhar no milho, De, não, eu vou tomar banho gelado no inverno para me superar. Não, eu vou, ficar sofrendo. Então eu acho que a gente precisa trazer essa abordagem, Eu acho que essa abordagem sensorial da autossuperação, ela se torna um hábito gostoso. Porque senão fica o que você falou, parece que está sofrendo, Eu converso isso com muitos diretores, gerentes, líderes que a gente treina na Upskill, e é muito comum, não, faço autossuperação todos os dias, cara. Todo dia eu tenho que me superar, eu trabalho mais, eu tenho que ser mais não sei o quê, eu tenho que ser mais não sei o quê. Essa é a autossuperação que é dolorida, que você sofre, porque você tem que estar sempre colocando mais energia no processo, sempre um pouco mais, e às vezes o seu potencial já está no limite ali, e você acaba entrando num burnout, Então, o ponto aqui que a gente quer trazer é como que você se supera todo dia um pouquinho de uma forma gostosa. Inclusive, a gente falou sobre aprendizado constante, usando essa frase do Munger, que eu adoro. O nosso cérebro ele tem essa necessidade de aprender algo novo. Então, se você aprende todo dia algo novo, você mantém o teu cérebro jovem, saudável. Então, você aumenta o teu potencial. E não precisa ser um livro inteiro num dia. Um pensamento, uma sacada, uma ideia. É o que a gente está fazendo aqui no podcast. Trazendo uma ideia, a gente senta aqui, bate um papo e traz umas ideias sobre um assunto que a gente já vivenciou isso muito, já tem experiência, tem track record no assunto, então a gente consegue trazer por perspectivas, por pontos de vista, e quando você ouve esse podcast, você vai de alguma forma pensar na sua vida, como é que você aplicaria isso, Então, esse aprender todos os dias, um pouquinho, uma parcela, um pouquinho todo dia, aquilo vai ser bom para o teu cérebro, vai ser bom na tua vida profissional, na sua vida pessoal, e você vai se autossuperar sem grandes esforços. Dá até para pensar naquela regra do 1% por dia, Seja, exato, me lembrei disso. Ter 1% a mais por dia, progredir 1% a mais por dia. Se a gente pensar assim, a autossuperação também se torna uma montanha muito mais transponível. A gente não precisa dar um grande salto em um mês, em um dia, em uma semana. É uma maratona, E para ser uma maratona, se você não tiver conforto, você já viu aqueles caras que correm na maratona e saem malucos, correndo num ritmo desproporcional até dos grandes corredores? Chega ali no quilômetro, acho que é o 15 ou 20,
que é o ceifador de corredores malucos. Chega ali naquele momento, o cara simplesmente apaga. Puf, ele apaga, porque não aguenta. O corpo não está preparado para aquilo, ele simplesmente desmaia. Então é um negócio impressionante. Isso pode ser trazido de maneira análoga para a nossa vida. Quem quer desmaiar de tanto trabalhar, ter um burnout, baixar hospital? Pô, ninguém quer isso, né? Isso é real e acontece, tá? Então, a gente tem demandas de clientes, né, de prospects, de empresas que nos procuram, porque já estão aí com alguns casos de burnout, nos ajudem que a gente precisa evitar que isso aconteça, senão daqui a pouco vira um hospital, né? Então, a gente entra, faz uma intervenção para conseguir deixar esses líderes mais parrudos, né? Não só com esse aprendizado constante, mas está dando treinamentos específicos. Aí é a ferramenta número 2. Essa ferramenta número 1 é o aprendizado constante, né? Você usar a resiliência como músculo, né, para aprender todos os dias. E a segunda parte é treinar resiliência. Quer comentar um pouquinho sobre essa resiliência, Gus? Sim. Muitas vezes, né, o que eu vejo que é o senso comum, as pessoas pensam, preciso me auto-superar, preciso treinar resiliência. Eles vão esmirilhando mesmo a saúde, o tempo, a energia, só que é um músculo, ou seja, você nunca treinou musculação, e agora você vai fazer um supino, e agora você quer erguer 100 quilos de uma vez. Bom, ou vai cair o peso no seu pescoço, vai te estrangular, ou vai ter uma distensão muscular, alguma tragédia vai acontecer. Então, o que você vai fazer? Você vai devagarinho. Você põe uma quantidade de peso que você consegue, uma repetição que você consiga fazer e vai empurrando esse limite, né, semanalmente. Então, a estratégia aí, pensando na prática, né, de um líder, de um executivo, é você escolher alguma coisa que você gostaria de se melhorar. Não precisa ser uma coisa crucial. Fazer uma coisa simples, uma coisa até boba, mas que você vai treinar o músculo da autossuperação. Por exemplo, você tem muito medo de falar em público, tá? Então agora você vai gravar 30 segundos de stories no Instagram, 30 segundos de vídeo no LinkedIn para falar algum assunto que você domine. 30 segundos. Aí no outro dia, na outra semana, 1 minuto. Então pronto, você está treinando a autossuperação da exposição. Aí a pessoa pode falar, poxa, mas não dá, eu fico paralisado, morro de medo de ficar público, se eu for cancelado, se eu for destruído na rede social. Tá, então, pega um grupo de colegas, de amigos, cria ali, sei lá, no WhatsApp, no Telegram e grave esses vídeos e mande. Por exemplo, é uma outra alternativa. Essa não é a única coisa que você pode treinar. Existem muitas outras que você pode treinar. Eu acho que até habilidades técnicas, né, que você pode treinar, né, como uma organização, como criar processos, você está sempre criando coisas para inovar, para melhorar o teu trabalho. Mas eu gosto muito para você se tornar mais resiliente, né, usar a autossuperação, se tornar um cara com mais canais para enfrentar os desafios. Então aí entra habilidades mais humanas, né? Inteligência emocional, habilidade de foco. Acredite, é uma habilidade que tem gente que não treina e acaba fazendo tudo de uma forma sem priorizar, sem muito foco. Criatividade, outra habilidade também deve ser treinada. Anticriatividade também, curiosamente, tem gente que é criativa demais e precisa treinar, ser mais pragmática no dia a dia. Né? Fazer o que tem que ser feito, sabe? Colocar a mão na massa. Uma habilidade que eu adoro, que é humana também, é você conhecer melhor as pessoas. Você treinar toda semana, conhecer um pouquinho mais das pessoas que trabalham com você. Você vai tornar não só o seu trabalho, mas a sua vida mais fácil e mais leve quando você conhece melhor as pessoas. Não falar mal dos outros. Vou treinar todo dia. A hora que eu tiver uma vontade de falar mal de alguém, não vou falar, vou segurar, vou guardar só para mim. E aí você contribui para ter uma cultura saudável, porque quantos ambientes do trabalho não tem uma cultura tóxica? Um tentando falar mal do focinho do outro lá, e na verdade está falando mal dele mesmo, né? Quando você está falando mal, a gente sabe mais sobre você do que do outro que você está falando mal, né? Tem uma outra também que dá para fazer, que é o seguinte, a pessoa que é muito dispersa, muito agitada, e precisa, sabe, dar uma baixada ali na temperatura, treinar ali 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de meditação por dia, ou de um respiratório. Olha que legal. Mas eu não consigo, não tenho paciência.
ótimo. Então, você já tem uma autossuperação para treinar, né? Ou você é devagar demais. Então, você vai treinar alguma coisa muito acelerada. Então, você vai treinar, falar muito rápido, você vai gravar um vídeo, sei lá, vai fazer alguma coisa muito acelerada todo dia. Uma forma de você superar os seus medos, suas limitações. Às vezes a gente entra fácil nessa onda de não se superar, né, Gus? Então, ó, já ficou de lição de casa, esse podcast trouxe até lição de casa. 2 ferramentas para você treinar. Uma é aprender, aliás, 2 coisas que vão tornar o seu cérebro mais jovem e saudável, né? Uma é aprender todo dia uma coisa nova, um aprendizado pequeno, né? E a segunda, treinar resiliência fazendo uma coisa que te desafie. E você deu a sugestão de fazer um respiratório, que também vai ser útil para o teu cérebro. Então, pronto, respira bem todo dia, pelo menos uns minutinhos, aprende algo novo. Isso pode tornar você, daqui a algumas semanas, um líder mais parrudo, uma pessoa com mais habilidades para lidar com um mundo cada vez mais desafiante. Muito bem, ficamos aqui nesse episódio. Um grande abraço. Até mais. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz.